Olá, 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 olá. Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aqui para mais uma live de nossas maravilhosas quintas-feiras. Hoje para falar um pouco sobre as condutas vedadas em ano eleitoral aos agentes públicos em campanha. Olha só, já tem gente chegando aí. A gente teve um problema com o login aqui, demorou um pouquinho, mas enfim, tudo certo, tudo resolvido agora, felizmente e finalmente. Valeu, valeu, um abração para você também, meu querido. Valeu, foi bom estar contigo, amanhã tamo junto. Aliás, interessante, na última live eu acho que fiz uma brincadeira sobre a janela para troca de partido e fiz uma brincadeira com a música da Marília Mendonça lá sobre o fiel, infiel. E acabei que recebi um convite para um jantar amanhã e um show da Marília Mendonça aqui numa feira agropecuária no Paraná, na minha terra, na minha cidade natal, Paranavaí. Então vou estar amanhã para curtir aí essa brincadeira toda. Obrigado, obrigado pelo carinho e do convite dos amigos de Paranavaí que me fizeram a partir, é claro, dessa brincadeira. Fala Secato, meu amigo, meu parceiro, um abração para você também. Tamo junto. Pessoal da Justiça Eleitoral aí curtindo, muito bem. Enquanto o pessoal tá chegando aí, mandar um abraço aqui, um parabéns pro João Vitor Borges Paulino, nosso estagiário, que teve ano passado, tem uma trajetória muito bacana, um rapaz muito esforçado, tem um futuro brilhante. Ano passado teve em Washington, na Organização dos Estados Americanos, fazendo lá um estágio, se destacou, foi convidado para ir para o Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda. De Washington foi direto para a Holanda, enfim, ficou um ano aí, nos deixou um ano, João Vitor, mas agregou muito conhecimento e hoje foi merecidamente homenageado pelo município da sua terra natal, Maringá, Paraná, de onde eu falo agora, inclusive, e recebeu lá o diploma, o título, o reconhecimento do mérito comunitário. Valeu, João Vitor, parabéns para você, cara, parabéns, muita coisa boa junto aí ainda. Fabiano Cavalieri, valeu, amigo, obrigado, grande contador lá em Piabiru, grande Fabiano. Tive conversando com a turma aí de Piabiru hoje, pessoal muito bacana. Um abraço para você, queridão. Agora tá uma correria, uma loucura, o pessoal tá começando a se dar conta que a eleição tá chegando e muita gente se preocupando aí com a eleição, que já tá batendo na porta de todo mundo, e a eleição, gente, não acontece de repente, né? Exige toda uma atividade de preparação e agora começa mais do que nunca essa correria toda aí pra gente, enfim. Então vamos lá. Quero aqui também dizer, agradecer a editora Ítala, querida Eliane, nossa amiga, nossa parceira da editora Ítala. Qual que é o livro aqui? Deixa eu ver se eu acho aqui, Eliane. O livro que a Eliane nos deixou para sortear hoje. Vocês vão receber e-mails aí da Ana Paula, da nossa equipe, a respeito desses sorteios e entrar em contato para pegar e-mail, endereço, enfim, para dar sequência nisso daí. Acho que nas próximas lives eu já começo a divulgar aí os ganhadores, etc. Olha aqui, um livrão, um baita livro, hein, Eliane? Partidos Políticos, Desafios Contemporâneos, de autoria do meu amigo Raimundo Augusto Fernandes Neto. Olha que legal, o livro foi... É que eu tô saindo aqui porque eu tô vendo o computador, gente. O livro foi prefaciado... Meu Deus, tá pequeno aqui, ó. Foi apresentado pela Ana Cláudia Santana. Ana, beijão pra você, saudade de você, tá sumida. A Ana é uma grande eleitoralista, reconhecida em boa parte do mundo, inclusive, foi minha professora no México. Eu sempre falo de você aqui, viu, Ana? Foi apresentado pela Ana o livro, prefaciado pelo ministro Tarcísio Verde Carvalho Neto, um grande ministro do Tribunal Superior Eleitoral, grandes obras, doutor pela USP, enfim, um grande livro, um livraço, se é que eu posso dizer isso. Partidos Políticos e seu Desafio Contemporâneo, da editora Ítala. Se você quer ganhar esse livro, você concorrer a esse livro, não esquece de compartilhar depois essa live, esse vídeo,
marcar 3 amigos, curtir, que você vai estar aí no sorteio, tá bom? Então, acho que de recado que eu tinha era isso aqui. Tô pegando a minha colinha aqui, ó. Deixa eu ver o que mais. Bom, a gente vai interagindo aí. Rapaz, muita gente já perguntando aqui. Vamos lá, deixa eu ver se eu não interferir aqui com a mão. Meu Deus, quanta gente. Frank William de Almeida, boa noite, doutor. Boa noite, doutor Frank. Um abração para você. Cristiane Souza Azevedo. Oi, Cristiane, tudo bom? Fabiano, ô Fabiano, meu parceiro. Meu querido coronel, capitão José Antônio Martins, do Exército, tá lá no Rio de Janeiro. Saudade de você, dona Sueli. A filhota já médica, né? Formada aí pela Federal Fluminense. O filhão. Um abraço para vocês. Saudade, família. O Valdeci Carvalho. Ô, meu amigo do Araguaia. Um abração para você, Valdeci. Eduardo Bush. Boa noite, colega. Abraço do Eduardo Bush, advogado do Guarujá. Ô, doutor Eduardo, hoje falei com o nosso amigo Mohamed aí, do Guarujá. Grande amigo, parceiro, cliente. Um abração aí para a turma do Guarujá. Próxima vez que eu for a Santos, próximos dias, eu vou te avisar pra gente tomar um cafezinho lá, tá bom? Vai ser um prazer te receber. Bom, sem mais delongas, vamos lá. Condutas vedadas aos agentes públicos em ano eleitoral. Vou seguir, gente, olha que bonito, ó. Vou seguir o nosso guia, ó. Não podem essas condutas, olha. Condutas vedadas aos agentes públicos. Ficou bonito, hein? Ficou bonito, ó. Ó o cheiro. Muito bom. Vou seguir o nosso guia aqui, que ficou muito bonito. Fala, meu querido Jair Henrique Vitoriano Sarandi, um abraço para você. Solange Lourdes Ferreira, lá, doutor, boa noite, querido, um abraço. Então, gente, conduta vem, a gente pode classificar conduta como a forma que se realiza o ato, a condução do ato, conduta, né? O jeito que se conduz um ato. Por aí a gente já pode, por essa pequena explanação, partir do pressuposto que não necessariamente a prática do ato em si é proibida. O problema ou o que se quer aqui aquilatar, é a forma, o modo, o objetivo, o que está por trás da prática desse ato, como se conduz, como esse ato é conduzido. Então, é disso que a gente está falando aqui, nesse tópico, condutas vedadas aos agentes públicos em campanha em ano eleitoral. E tudo isso foi aqui de uma forma muito resumida, tratado ali pela Lei das Eleições de 1997, a Lei 9.504, lá no seu artigo 73, que diz basicamente que são proibidos aos agentes públicos, servidores ou não, algumas condutas, e aí aqui já começa a dizer, não é qualquer conduta. Que conduta é essa? A conduta tendente a afetar a igualdade de oportunidade entre candidatos nos pleitos eleitorais. Então, o bem jurídico protegido aqui, o que se quer proteger é a igualdade de disputa, é evitar que aquele que detém um poder, que está no uso da máquina, que é candidato à reeleição, que tem algum tipo de benefício, utilize indevidamente, por razão eleitoreira, esse benefício em seu, esse poder em seu benefício, melhor dizendo, ou em benefício das pessoas que são por ele apoiadas, e que vai produzir, vai afetar diretamente na disputa, na igualdade de oportunidades entre os candidatos. Bom, eu vou tentar me concentrar aqui em coisas mais principais. Claro que você pode depois ler tudo isso com mais calma, mas a gente vai tentar dar aqui algumas notícias e algumas pinceladas. Muita gente perguntando, pode ir perguntando aí que a gente vai, na medida do possível, tentando responder. Deixa eu cuidar aqui para não cair o celular. Bom, então olha, o cidadão não pode ceder nem usar em benefício de candidato, partido político ou coligação nenhum tipo de bem móvel ou imóvel que é pertencente à administração direta ou indireta do Estado, Distrito Federal, do território ou município, ressalvada a realização de convenção partidária. Por isso que nós começamos falando de convenção partidária, porque lá na convenção os partidos políticos podem requerer a utilização de um prédio público para a sua convenção. Aliás, mais do que isso, está lá no artigo 51 da Lei 9.096, que é a Lei dos Partidos Políticos, a possibilidade dos partidos a qualquer tempo requerer as casas legislativas para a realização das suas reuniões partidárias. Bom, então, ressalvada essa hipótese, não pode
ser utilizado nenhum tipo de bem móvel ou imóvel em benefício do candidato. É claro, é óbvio, né? Aqui no guia, a gente até, olha que bonitinho, a gente cita aqui alguns acórdãos do tribunal, enfim. Oi, Tuane, doutora Tuane Barão, a doutora encaminha aí para nós, né, compartilha, marca aí alguns amigos que a gente vai fazer com o maior prazer chegar esse guia aí no seu e-mail e vamos sortear também o guia impresso, tá bom, querida? Muito obrigado. Obrigado, é uma honra para nós ter uma leitora tão qualificada como a doutora. Da mesma forma, é proibido, olha, usar materiais ou serviços custeados pelos governos ou casos legislativos que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram. Vou explicar isso aqui. O candidato, o cidadão, não pode, e aqui especificamente está falando do vereador, da Casa Legislativa, extrapolar as cotas que ele possui ali para a divulgação da sua atividade parlamentar ou desvirtuar esse uso para finalidade tipicamente eleitoreira. Tomar cuidado, o Ministério Público especialmente está bastante em cima disso, que às vezes o cidadão, o vereador, ele passa o mandato inteiro sem utilizar ali aquelas cotas com aquelas finalidades e depois acaba desvirtuando esse uso justamente no ano eleitoral. Tomar cuidado com isso daí. Bom, ceder servidor público ou empregado de administração direta, indireta, estadual, municipal, do Poder Executivo ou usar de seu serviço para comitê de campanha eleitoral, partido ou coligação durante o horário de expediente. Bom, salvo se o empregado estiver licenciado. Aqui, uma coisa óbvia, o cidadão não pode pegar os seus servidores, os seus cargos comissionados e tirar esse cidadão do horário normal de serviço para ir trabalhar e prestar serviço para a sua campanha. Se conseguir comprovar, é uma conduta vedada, punível com multa, podendo, conforme aprove o caso, chegar inclusive à cassação do candidato que utilizou ou que foi beneficiado. A ressalva é que, se o servidor estiver fora do horário de expediente, se o servidor estiver de férias, aí pode. E aí muita gente pode perguntar assim, mas Anderson, vem cá, e se for um cidadão, cargo comissionado, dedicação exclusiva, que não tem propriamente dito horário para cumprimento? Aí a jurisprudência do TSE tende a entender que fora do horário comercial, ou seja, é razoável também não tolher daquele cidadão o seu exercício de atividade político-partidária, a sua convicção pessoal, a sua militância pessoal. Então, fora do horário ali comercial, me parece que é mais tranquilo. O cidadão está de férias, o cidadão está licenciado, ok, sem problema nenhum, tranquilo. Atenção para essa outra proibição aqui, olha. Fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados e subvencionados pelo poder público. Então imagina lá, a Secretaria de Assistência Social vai ali fazer, como sempre faz, uma distribuição, por assim dizer, de cestas básicas. Ou vai executar, dar continuidade à execução dos programas sociais que já tem regularmente ali em aplicação. E aí o cidadão resolve fazer um uso promocional daquilo, fazer ampla divulgação, pedir voto, divulgar isso nas páginas oficiais do município, enfim, pegar carona naquela distribuição que é feita com o dinheiro público e pelo poder público, como se dele fosse. Fazer promoção de si mesmo, não pode. Tá? Inúmeras jurisprudências do Tribunal Superior Eleitoral sobre isso daí. Outra coisa que não pode fazer é perseguição de servidores. Então, por exemplo, nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional, remover, transferir, exonerar servidor público na circunscrição do pleito. Então a gente está falando servidor público municipal esse ano, né? Nos 3 meses que antecedem até a posse dos eleitos sob pena de nulidade de pleno direito. Então você não pode usar o seu poder ali para sair perseguindo os servidores públicos municipais que eventualmente não concordam com a sua estratégia ou têm uma orientação política diferente daquela que é a sua. Não pode usar o seu poder, o seu cargo, para perseguir de qualquer maneira.
O que excetua-se dessa situação é a nomeação ou exoneração de cargos em comissão ou função de confiança. Aí são cargos exoneráveis ou nomeáveis, demissíveis, aquilo que se chama de ad nutum, são cargos de confiança, cargos de comissão. Então esses cargos não entram aqui nessa proibição. A nomeação de cargos do judiciário aí nem entra aqui, nem vou explicar isso, porque ultrapassa a esfera de decisão do agente público municipal, e a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até antes desse prazo. Então, um concurso público que já aconteceu lá atrás, enfim, que já estava homologado e existe previsão orçamentária, existe a necessidade, tudo devidamente justificado, ok, não tem problema. Só tem que tomar cuidado nesse caso, que às vezes o cidadão, o que ele faz? Ele vai atrasando de propósito essa nomeação só para chegar lá naquele momento e dar um refresco e nomear tudo aquilo, e isso reverberar em benefícios ali para a população que pode compreender isso de uma forma que desequilibre a disputa desse cidadão que assim faz com relação... não me liga não, gente. Tá? Pronto, retomando aqui, vamos ver se dá certo. Retomou? Dá um alô aí, se deu certo. Estamos ao vivo de novo? Como é que estamos? Alguém aí dá um feedback aí. Como é que estamos? Retomamos? Retomamos ou não? Sim ou não? Eu agora fiquei perdido, porque o meu telefone tocou e aí caiu aqui a ligação. Alguém escreve aqui para mim, fazendo favor. Estão me ouvindo? Retomamos? Tá legal? Tá ok? Não chegou. Vamos lá. Acho que retomamos. Certo? Está ao vivo. Valeu, William. Obrigado, querido. Eu estava na dúvida. Valeu, Rodrigo. Não me liguem, senão vai me atrapalhar aqui. Grande Conrado Ferri, meu futuro prefeito. Embaixo de você comentou a Lu Volpato, que é a primeira dama lá do município de Porto Rico. Tô devendo uma visita. Vou pagar. Vamos lá. Então muita gente acaba utilizando, postergando isso daí para dar utilização eleitoral. Tomar cuidado com isso daí, tá bom? E também é excetuada a nomeação ou contratação necessária a serviços essenciais inadiáveis. Vamos dar um exemplo. O Paraná vive um duplo problema agora, né? O Paraná está com um problema de dengue, um problema muito sério, uma epidemia no Paraná de dengue. O bicho da dengue pegou. Deus me livre, eu já tive dengue em 2015. Não desejo para ninguém, é muito ruim. Meu sobrinho Pedro, João, meu afilhado Pedro teve dengue recente, tadinho. E agora o coronavírus também chegou no Paraná. Pertinho aqui, inclusive em Cianorte, confirmado um caso hoje. Então veja que é uma situação de epidemia, uma situação de emergência que foge ao controle e que talvez o serviço de saúde ali não dê conta e precise fazer uma contratação inadiável, não dá para adiar, emergencial. Beleza, veja. Lembra que eu comecei a live dizendo que a prática do ato, a contratação em si, não é necessariamente proibida, mas sim o que está por trás dele, a motivação, a forma, se isso tende a afetar ou é feito com a tendência, o desejo de afetar a oportunidade, a igualdade de disputa. Nesse caso não, é um serviço inadiável, é uma questão de saúde pública, ok, dá para fazer. Bom, continuando. Nos 3 meses, olha só, nos 3 meses que antecedem a eleição, portanto, eleição que dia é? Esse ano é outubro, então vamos lá, setembro, agosto, é isso? Julho. Então, desde o início, julho, agosto, desde o início de julho ali, vamos, sei lá, imaginar aqui por segurança, 1º de julho, desde o dia 1º de julho, não podem algumas coisas aí. Eu vou ter que concentrar aqui em umas principais, é muita coisa. Mas olha, não pode fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, no caso agora o prefeito, fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e afeta as questões de governo. Então, de novo, epidemia de dengue no Paraná, coronavírus no Brasil, então o prefeito precisa fazer ali um pronunciamento que é absolutamente indispensável, necessário à população, acompanhado pela Justiça Eleitoral,
Ok, dá para fazer. De novo, por que dá para fazer? Porque não tem caráter eleitoreiro. Não pode fazer isso aqui, muita gente tem problema. Talvez uma das coisas que mais dá problema para quem é candidato à reeleição, está no governo, está no poder. Então veja, você que está fora do poder tem tudo para fiscalizar quem está dentro do poder e não é difícil, por assim dizer, acabar pegando, entre aspas, uma prática dessa. E você que está no poder tem que tomar cuidado para se certificar de que não pratique atos com esta intenção ou com esta característica. Então não pode realizar no primeiro semestre, os primeiros 6 meses do ano da eleição, despesas com publicidade institucional que excedam, que extrapolem a média dos gastos no primeiro semestre dos 3 últimos anos que antecedem a eleição. Vamos então dar um exemplo. 2020, eu vou somar quanto eu gastei de publicidade institucional, aquilo que se gasta para fazer publicidade, rádio, TV, gráfica, revista, enfim, pelos mais diferentes meios dos atos e instituições necessárias da instituição governo. Então eu gastei, por exemplo, R$0 nos primeiros 6 meses de 2017. Gastei R$100 mil nos primeiros 6 meses de 2018. Mais R$100 mil nos primeiros 6 meses de 2019. Eu vou somar 100, 200 e 0, 200 mil, vou dividir por 3 para extrair a média. Quanto vai dar? Mais ou menos 60, isso? 65, 70 mil reais. Bom, esse é o valor que o governo pode gastar nos primeiros 6 meses agora, de 2020. Se extrapolar critério objetivo, conduta vedada, passível a multa, cassação e inelegibilidade, tá bom? Também não pode fazer na circunscrição aí, nesse ano do município, a revisão geral da remuneração dos servidores. O cidadão ficou represando ali e no último ano resolve dar aumento para os servidores públicos. Óbvio, não pode, isso desequilibra o pleito. A exceção é que você pode apenas e tão somente fazer, como deve fazê-lo anualmente, a recomposição da inflação. Então, todo ano lá, mais ou menos no mês de março, quando o ano calendário se aplica para fazer a recomposição das perdas inflacionárias. 6%, 9%, 10%, mais ou menos isso, o índice é oficial. Beleza, dá para fazer, não implica em nenhum outro problema. Bom, para finalizar, são algumas condutas vedadas, eu quero chamar a atenção para essa que deixei por último. Até porque eu não sei nem quanto tempo já a gente está aqui e a proposta é fazer lives curtas. Eu quero chamar a atenção, sua atenção, para esse parágrafo 10 aqui, ó, parágrafo 10. No ano em que se realizar a eleição, então vamos por partes. No ano. Quando começa o ano que se realiza a eleição? Dia 1º de janeiro. Então, desde o dia 1º de janeiro, por isso que você tem que se preocupar em contratar, em buscar orientação, em pegar a tua equipe, em se orientar, você que está fora do governo, você que está dentro dele, o quanto antes. Por quê? Porque essa regra já está valendo desde o dia 1º de janeiro. Então, primeira coisa, no ano que se realizar a eleição, fica proibida a distribuição gratuita. Então, veja, não é qualquer distribuição, é a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública. Então, a administração pública não pode fazer distribuição gratuita no ano da eleição, exceto, e aí vem aqui o importante, a exceção, exceto. Veja, note a exceção, exceto, nos casos de calamidade pública, então, de novo, dengue, coronavírus, não tem eventual distribuição não realizada anteriormente, se faz agora para atender uma necessidade de calamidade pública, não tem o quê? Conotação eleitoreira, eleitoral. Então, é uma exceção. Dengue, coronavírus, vai distribuir remédio, vai distribuir vacina, vai, enfim, enchente, deu enchente lá, o alagamento, não sei aonde e tal.
Enfim, pode fazer. Pode fazer. Pode fazer. Bom, a outra exceção, estado de emergência, que não é qualquer estado de emergência, muita gente erra com isso. O estado de emergência é um estado de fato e de direito. O estado de emergência, para assim ser reconhecido, precisa ser atestado pela Defesa Civil do seu estado, por decreto, etc. e tal. Então, você tem lá, eu não vou citar o nome do município, mas a gente acompanhou um município certa feita que decretou lá um estado de emergência, mas não comunicou às demais autoridades para validar aquele estado de emergência. Então ele tinha um estado de emergência de fato, não tinha um estado de emergência de direito. O que isso implica? Implica, nessa distribuição, implica em possibilidade de contratação direta sem licitação, implica uma série de coisas que se deve e se podem fazer para fazer frente àquele estado de, como o próprio nome diz, é emergencial. Mas esse estado de emergência tem que ser assim validado, atestado. Atenção, gestor público. O estado de emergência é uma exceção que autoriza, depois de assim atestado e acompanhado, essa distribuição gratuita. Ou, essa é a que dá mais problema. Presta atenção. Programas sociais. Não é qualquer programa social. Programa social que esteja autorizado em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior. Casos todos em que o Ministério Público pode, inclusive, acompanhar a sua execução financeira e administrativa. Eis o problema. Muito gestor público vai represando a realização de obras, de serviços, de programas sociais, de distribuição de bens, vai represando a realização de hidroginástica para idosos, tratamentos, enfim, uma infinidade de programas para o último ano. Se esse represamento é feito com caráter eleitoreiro, ou se deixa para ser realizado no último ano da eleição apenas, problema. Por quê? Porque para você não ter a incidência, a atração dessa conduta vedada, este programa social que você pode fazer, note, a prática não é proibida, repito, mas a forma que se pratica. Este programa social que você pode e deve fazer em benefício da população, ele não pode ser inventado no ano da eleição. Ele tem que ter acontecido, sido executado, previsto em lei, também nos anos anteriores. Também no ano anterior. Por isso que a primeira coisa que quando um prefeito, um governador, um presidente é eleito, a primeira coisa que ele tem que fazer é já fazer toda a sua, no primeiro ano de governo, toda a sua previsão legal e orçamentária, já que ele pega o PPA, o Plano Plurianual, amarrado pelo antigo gestor daquele primeiro ano, ele vai fazer só o dos outros 3, dos outros anos, então ele deve fazer a previsão, a programação legal e orçamentária, convênios e transferências, e pedidos e diligências, etc, já desde o primeiro ano de mandato. Não adianta nada. E muita gente erra e às vezes até penaliza o próprio cidadão eleitor por falta de agilidade no andamento da burocracia da máquina pública. Muita burocratização. Às vezes não é nem má fé. O cidadão acaba conseguindo fazer a execução e a previsão de toda aquela situação apenas e tão somente no último ano. Aí, meu amigo, ele acaba premido por esta legislação, impedido muitas vezes de entregar aquele benefício para a população, tudo porque a máquina, a gestão não conseguiu se desincumbir daquela previsão e execução um pouquinho antes. Então há aqueles que de fato são penalizados pela demora da máquina, por falta de equipe, por erro na execução e no planejamento, mas há aqueles que também represam por má fé e deixam para realizar no último ano. Tomar cuidado. Dentro das condutas vedadas, esta é a causa que mais enseja cassações, que mais enseja multa, que mais enseja inelegibilidade para candidatos, especialmente aqueles candidatos que disputam a reeleição, já que o candidato que está prefeito, por assim dizer,
ele é, e aqui estou me dirigindo ao candidato do executivo, mas poderia de alguma forma também me dirigir para o do legislativo, ele acumula a um só tempo uma dupla personalidade, por assim dizer. Ele é um só tempo gestor, prefeito, ele também é candidato. Então a linha que separa essas duas figuras é bastante tênue, de modo que é preciso tomar o máximo de cuidado para não misturar essas linhas e, com isso, acabar tendo problemas com a sua candidatura, com a sua elegibilidade, multa, etc. e tal, prejudicando não só a comunidade, mas não só você, mas também a comunidade. Bom, a ação que instrumentaliza a prática da conduta vedada ou a representação pela prática da conduta vedada é a representação eleitoral, esse é o nome da ação. E tem aqui uma gradação, ela pode desde de caracterizar a incidência apenas de uma multa, como também multa, cassação e inelegibilidade por 8 anos. Por fim, aqui no artigo 77, é proibido a qualquer candidato comparecer nos 3 meses que precedem o pleito, 1º de julho, vamos estabelecer aqui, a inauguração de obras públicas. Então, o cidadão, a esses eventos públicos, a compromissos públicos dessa natureza, a obras públicas, não pode comparecer. Em qualquer hipótese, em qualquer circunstância, o candidato, qualquer candidato, não pode comparecer a essas inaugurações. Bom, essas são aqui as linhas gerais. Poderíamos problematizar tudo isso um pouco mais, mas infelizmente o tempo não permite. Se você gostou, se você quer de novo concorrer a ganhar esse livro que tem todas essa jurisprudência, exemplos, a discussão, se você quer ganhar o livro impresso, compartilha, marca 3 amigos, que a nossa equipe vai entrar em contato, você vai concorrer aí a esse sorteio e vai receber autografado, bonitinho, o papel, para você poder cheirar lá na sua casa. E em qualquer circunstância, todos aqueles que desejarem receber no seu e-mail a versão e-book de graça, virtual, pode marcar 3 amigos, compartilhar, que a gente vai encaminhar isso aí explicadinho para você, vai ser um prazer. Além de que receberemos aí da editora Ítala, nossa parceira, grande parceira, em toda live vai fazer aí um sorteio. Na próxima live a gente vai falar de outro assunto. Se você tiver dúvidas e a gente não conseguiu aqui esclarecê-la, pode comentar aí, pode escrever que a gente depois entra em contato contigo. Deixa eu ver aqui como é que estão as perguntas, tem muitas perguntas, olha só. Reajuste atrasado da inflação, reajuste pode fazer, tem que ver quantos reajustes são atrasados, tem que ver se esse represamento foi feito por ausência de previsão orçamentária, ausência de caixa, ou se ele foi represado justamente com caráter eleitoreiro, tem que tomar cuidado com isso. A pergunta, muito boa pergunta, Débora Marque. Daniel Gutierrez e seu irmão, parabéns, grande profissional, tamo junto, valeu Daniel, abração. Vereador Edilson de Camorão, abraço. Custódio lá de Missal, ex-custódio, um abração para você, tudo de bom. Grande Zé do Caixão, meu amigo, Zé Cirqueira, carinhoso Zé do Caixão, que era dono, não sei se é ainda, da funerária lá em São Félix do Araguaia. Grande Zé, meu amigo, cara, saudade de você. Fiquei triste quando te vi aí recentemente, não te vi, mas estarei em São Félix do Araguaia muito em breve. Carolina Cop, doutora Carolina, parabéns, obrigado, querida. Você é parceira, você é grande amiga. Bom, é isso, doutor Jair, doutor Cláudio Sbardelotto, William Yag. Valeu, gente, um abraço para vocês, boa noite. Cuidem do coronavírus, da dengue, passe agora no Paraná, acabaram já os repelentes, acabou o álcool gel. Cuidado com as viagens, cuide aí, gente, é um período. Eu estava hoje escutando umas entrevistas, porque esse é um vírus que está lá na América, no hemisfério norte, a gente não sabe como que esse vírus vai se comportar aqui no clima tropical brasileiro, torcer para que passe logo. As notícias que a gente tem que os casos são ainda muito leves, graças a Deus,
Os sintomas me parece que são febre, dificuldade de respiração, dor no corpo. Enfim, fique atento, toma cuidado, cuida da imunidade. Enfim, eu não sou médico, mas eu sou um ser humano preocupado com todos nós aí no meio dessa história. Para você que tem gente me mandando um WhatsApp aqui dizendo nada a ver, você não é médico, vai te catar, cara. Dá licença. Vai encher o saco de outro, você não tem humanidade, dá licença daqui. Eu estou dando um recado que é uma preocupação comum a todos nós. Vai me encher o saco agora, pelo amor de Deus. Esse mal amado, você é mal amado, cara. Você é mal amado. Sai daqui, sai! Sai daqui, vai resolver os seus problemas, vai no psicólogo, cara. Vai no psicólogo, não vem colocar os seus problemas aqui para mim, não. Claro que eu não sou médico, claro que eu não sou médico, e a ideia é compartilhar conhecimento, é compartilhar preocupação, estarmos juntos aqui, nos darmos as mãos, ainda que de forma virtual. Um abraço, gente, fica com Deus, até a próxima live, tem muito assunto aqui para a gente conversar ainda. A próxima live a gente vai anunciar qual vai ser o tema, se você tem algum tema específico que você gostaria que nós falássemos, avise aí que a gente vai conversando sobre todas essas coisas. Eu hoje convidei o professor Alexandre Basílio, que é uma baita referência no Brasil inteiro, sobre sistemas eleitorais, distribuição de vagas, muita dúvida a respeito de como ficam as sobras com o fim das coligações, e agora os candidatos que não alcançarem, os partidos que não alcançarem o quociente eleitoral vão poder participar das sobras, como é que isso vai se dar, e os percentuais mínimos, máximos, enfim, ele é o cara, o professor Alexandre Basílio, conversei com ele hoje. Basílio, beijão para você, vamos ver se nas próximas aí a gente acerta uma data, é sempre às quintas-feiras, tomara que a gente consiga fazer uma live conjunta aí para você ensinar a todos e nos deixar aí muito mais tranquilo. Um abração, boa quinta, boa semana, juízo. Paranavaí, estamos aí amanhã e vamos nos falando. Um abraço.